tomar cuidado de quem você tem aprendido. Vou dar um exemplo básico. Ora, quando Satanás tentou a Eva, ele não mentiu para ela. Ele falou verdades. Ó, Deus não vai te ajudar. Por quê? Por que Deus não iria matar Adão e Eva? Porque Deus os abençoou. Deus não retarda. Deus não muda a sua decisão. Deus abençoou. Por que o homem passou a ser mortal? Porque Deus quis? Não. Porque o homem aí ele passou a ser mortal. A maldição veio por causa da desobediência. Deus não queria isso do homem. Então, quando Satanás falou assim, que Deus sabe, que Deus te abençoou, Ele não vai fazer mal para você. Falou uma verdade, só que de quem ela ouviu é que é o problema. Porque a intenção com que a pessoa falou a verdade estava sendo distorcida. Ele falou a verdade, Deus não vai te matar, irmão. Porque você foi abençoado, quem mata você e eu é o pecado. Porque o salário do pecado não é Deus que te mata. Está dando para entender? Às vezes a gente acha que, então, de quem você tem aprendido. É possível que alguém esteja te ensinando a verdade com a intenção de te destruir. É possível que alguém esteja te ensinando verdade que esteja te causando soberba. Desculpa, só para entender, porque ele foi um pouco. Quem te mata é o pecado, então só morre quem está em pecado? Não é isso que eu quis dizer, né? Me explica um pouco melhor aí. Tá. Pelo fato de você e eu já sermos pecadores, já somos fadados à morte. Ok? Mas não foi esse o plano de Deus. Deus não planejou, o homem vai criar e ele vai pecar e ele vai morrer. Eu acho que seria muito masoquismo de Deus criar algo para dar errado. Deu para entender? Se coloca na posição dele. Tá, então, quando você aprende alguma coisa de alguém, tipo os fariseus e escribas, Jesus falou: aprendei tudo que eles dizem, fazei tudo que eles dizem, mas não praticai o que eles fazem. Quer dizer, há uma diferença. Que quando a gente ouve uma palavra boa de alguém, a gente já quer imitar essa pessoa. E nem sempre aquilo que essa pessoa vive é bíblico. Então, você tem que tomar cuidado. Aprender com cuidado. A gente vai ver isso aqui a pouquinho nas outras passagens. Tá? Então, é possível que, vou colocar desse exemplo. Eu estou ensinando a Bíblia a vocês. Mas se a minha intenção é ver vocês destruídos, meu querido, a minha palavra, por mais certinha que eu pronuncie para vocês, ela vai vir com um veneno espiritual para destruir. Sempre. Irmão, vocês têm que jejuar para ser curados. Olha a Deus, aleluia. A Bíblia diz isso? Não. É possível que você aprenda com alguém que você acha espiritual, que só jejuar cura. Mas a verdade, a Bíblia diz que porão a mão sobre os enfermos e acabou. E serão? Acabou. O jejum tem uma outra função. Aí você tem uma pessoa da família. Não é errado jejuar para curar. Eu estou dizendo que se você não sabe de quem você está aprendendo, é possível que aquilo que você ouve pareça certo, mas na verdade está errado. É isso que eu quero dizer. Então, toma cuidado de quem você aprende. Tá? Continuando. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para salvação pela fé que é em Cristo Jesus. As Escrituras é que nos tornam sábios para a salvação. Não é sábio para você ser engenheiro, não é sábio para você ser um cientista. A Bíblia não fala da biologia, dos núcleos das células, ou das partes do átomo, prótons, elétrons, nêutrons, muons, leptons, bárons. Não fala dessas partes do átomo. A Bíblia não está interessada em que você seja um cientista. A Bíblia está interessada em que você seja salvo. As Escrituras nos tornam sábios para a salvação. A bênção é consequência. A bênção é uma consequência.
Se você praticar a palavra de Deus, as bênçãos te seguem. Hoje o crente está seguindo dá problema, inverteu o processo. Deuteronômio 28 diz que se você obedecer, as bênçãos te seguem. Hoje o que mais acontece é a gente caçar a bênção. O que é que ela está? Vamos cá, então, há uma distorção de valores, cuidado com isso. Vamos continuar lendo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Falei sobre inspiração. O Espírito Santo entra no homem, o ar entra no homem, o pneu entra no homem, o ar entra no homem e dirige o homem a escrever sem cometer erros. Inspiração é o fato do Espírito Santo te direcionar aquilo que você tem que escrever. Toma cuidado. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo direcionou homens para escrever a história sem cometer erros. Ora, não quer dizer que a história que eu escrevi sem erros foi inspirada. O fato de Caim ter matado Abel não foi uma inspiração do Espírito Santo, mas foi uma inspiração do Espírito Santo fazer Moisés escrever a história. Não foi uma inspiração do Espírito Santo Davi ter adulterado com Batseba. Não foi, não é impossível. O Espírito Santo não faria isso. Ele é santo, ele não vai guiar ninguém para o pecado. Quem faz isso é o tentador. Ora, não foi uma inspiração do Espírito Santo Davi ter pecado com Batseba. Não foi, mas foi inspiração do Espírito Santo, talvez Samuel e alguns outros escritores, terem escrito a história de Davi, para que você e eu não caiamos como ele caiu. Como exemplo. Então, inspiração é o fato de Deus levar o homem a escrever aquilo que ele quer. Não quer dizer que aquilo que está escrito foi inspirado. Por exemplo, a história em si. A escrita foi inspirada, mas a história não. O fato de Judas ter negado a Jesus, o fato de ter traído Jesus, desculpa, o fato de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, não foi uma inspiração. Você chegou lá, vou inspirar Judas, ele vai trair Jesus. Não, faz isso não. Inspiração foi Deus, o Espírito Santo entrar em Mateus, entrar em Lucas e escrever essa história. Aí foi inspiração. Deu para entender a diferença? Porque daqui a pouco a gente acha que a história é inspirada. O fato de Saul ter pecado foi inspirado pelo Espírito Santo? Não. Mas a história para ser lembrada foi inspirada. Fala a história de Saul aí. Errou? Bora. Não foi isso não. Não quis dizer isso, cara. Beleza. O Espírito Santo foi guiando o homem pelas Escrituras. Por isso que a Escritura é divinamente inspirada. Há uma diferença enorme entre revelação, inspiração e iluminação. Não temos muito tempo para falar sobre isso. Revelação, tirar o véu. Deus mostra a sua vontade. Deus mostra a sua palavra. Deus fala com o homem. Deus se revela. É uma revelação. Aí depois que Deus falou, aí Deus vai e inspira alguém para escrever tudo que ele falou, sem cometer erros. Depois disso, eu vou pegar o que alguém escreveu, como nós temos a Bíblia, vou ler. Às vezes eu interpreto de uma maneira errada, você interpreta de uma maneira certa. É possível que eu não estou recebendo a luz de Deus naquele texto, eu não estou sendo iluminado. Deu para entender? Eu não estou sendo uma pessoa iluminada. A Bíblia foi revelada, alguém foi inspirado para escrever, mas a pessoa que lê não tem a iluminação de Deus, não é uma pessoa que tem a luz de Deus. Tira a venda dos meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. É possível que as pessoas elas estejam com as vendas nos olhos, não está com a luz de Deus. Como diz o versículo, na tua luz eu vejo a tua luz. É essa o sentido. Eu preciso de uma luz de Deus para entender a Bíblia. Essa tem que ser a oração de vocês sempre. Continuando o texto. Para que serve a Bíblia? É proveitosa para
ensinar. Ensinar. Repita comigo, ensinar. Ensinar. Isso é super importante, porque a vida evangélica, ela tem que ser ensinada. Quando a Bíblia fala pregar o evangelho a toda criatura, então vamos pregar. Aí, vírgula, ensinando. Então você tem que pregar ensinando. A Bíblia, a Escritura, ela é boa para ensinar, para repreender. A pessoa está errada, tu vai lá e repreende, meu irmão, não faz isso não. Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 15, se teu irmão pecar, vai tu e ele só. Fala com ele, ensina ele também. Se ele não se converter, se ele não mudar, chama dois testemunhos, fala de novo. E se ele não leva a igreja, aí você vai considerar ele fora da igreja. Ordem de Jesus, não foi ordem de pastor terreno nenhum, não foi ordem de seminário nenhum, está na Bíblia. Jesus, você repreende a primeira vez, o cara não se arrependeu, chama duas testemunhas, vai lá junto, fala de novo, não se arrependeu, leva um grupo da igreja lá, o responsável, o presbítero, o pastor, leva lá. Não se converteu, a Bíblia diz, considera, pense nele como um gentil e publicano. Nós não fazemos isso. Jesus mandou fazer. E aí? Ainda estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Tá? Estamos tolerando algumas coisas que não deveríamos tolerar. Porque a gente tem medo de repreender, a gente tem medo de falar a verdade, a gente tem medo de mostrar o que a Bíblia quer que nós façamos. E aí nós perdemos. Perdemos muito. Deus passa a não confiar em nós. Continuando. Repreender para corrigir e para instruir em justiça. Você vai instruir em justiça. Você vai instruir para a pessoa ser justa. Porque você tem que ser justo também. Todos nós temos que ser. Continuando. Para que o homem de Deus seja... Tá tranquilo. A base da Bíblia é fazer você e eu sermos perfeitos. Por isso que a gente ensina, a gente repreende, a gente corrige e a gente instrui para apresentar, para que o homem de Deus, inclui a mulher, tá? Não tem sexismo aqui não, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito. A minha aula tem essa visão. Se a aula de outros não tem essa visão, não posso culpar ninguém. Mas a minha função é fazer você, é me fazer cada um de nós perfeitos para Ele. Não é para agradar homens, não, para agradar a Ele. Porque se a gente só agrada homens, a gente cai num perigoso abismo. Mas se a gente agrada a Ele, ainda que o mundo se torne contra você, Ele vai te resgatar. É Ele o nosso alvo. Porque dele, por Ele e para Ele. Não é para ninguém mais, é para Ele, São Todo. Você é para Ele. Nós somos para Ele. Então toma cuidado. Você tem que estudar as Escrituras para essa finalidade. Qual a finalidade de você aprender as Escrituras? De ser bem instruído, de ser repreendido, de ser corrigido. Para que o homem de Deus seja... Por favor, se você está aprendendo as Escrituras para continuar sendo o crente, desculpa o termo, voltar ao termo chula, um crente medíocre, você está fazendo errado. Está perdendo o teu tempo. Continuando, a inspiração das Escrituras, já falei, que se herdaram vamos sobre um versículo de Pedro, pulando umas coisas que eu já falei sobre isso. Agora vocês anotem. Ou escrevam aí, né? Mateus 22, 29. Vamos ver tudo que tem a ver com... Já que a Escritura foi inspirada, o que devemos fazer com ela? Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós cristãos, principalmente nós cristãos, nós erramos por duas fatalidades. Primeiro, não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus.
Repitam comigo, poder de Deus. Poder de Deus. O que faz você pensar que Deus tem poder? Ah, cura, é maravilha, é tudo isso. Ótimo. Mas a Bíblia, quando fala poder, está falando do seguinte, que Deus tem autoridade para fazer o que Ele quiser. Seja bom para os nossos olhos ou seja ruim. Vou dar um exemplo. Deus tem poder para poder me lançar lá no lago de fogo. Ele não faz porque espera na benignidade dele, na bondade dele, na misericórdia dele, que eu me arrependa e seja uma pessoa melhor. Mas ele tem todo esse poder, porque o salário do meu pecado vai ser a morte. Eu me distancio de Deus a cada vez que eu peco, não tem jeito, é regra, é princípio, não se muda isso. Mas esse poder, a gente peca, porque não tem esse temor. A gente só vê Deus como Deus de amor, e que Ele é o Deus de amor, não estou negando o amor de Deus, não. Eu estou dizendo que Deus é amor, mas é justo. Deus não anula a sua justiça por causa do amor. Volto a repetir, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, contudo, todavia, no entanto, o lago de fogo está lá. Ele não eliminou o lago de fogo por causa do amor dele. Ele não eliminou o inferno por causa do amor dele. Ele não eliminou nenhuma punição por causa do amor dele, não. Eu bato porque amo, eu corrijo porque amo. Hebreus capítulo 12. Eu sou pai, Deus é pai, e Ele castiga todo aquele que Ele chama por filho. A gente gosta só de pegar o lado bom da coisa aos nossos olhos. Mas há um poder, nós erramos porque nós não compreendemos. Nós não entendemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece o poder de Deus, tem segundo comida não, mas ele é incapaz de obedecer. Tem alguma, pastor? Tem algumas traduções que falam, errais por não conhecer. Isso. Dá-se entender que é uma interpretação literal a todos aqueles que não conhecem, tanto os que são salvos e não salvos. Exatamente. Aí, porque nessa tradução fala, errais por não compreender. Dá-se entender que está se falando com aqueles que já aceitaram a Jesus e estão dentro do contexto de salvação. Por isso que eu falei principalmente. Eu não concordo muito com essa tradução. Eu principalizei a gente, porque a gente como principal, porque é a nossa obrigação. Ok? Seria a nossa obrigação. Continuando o texto. Lucas 24, 27. Depois 44, 45. Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus ele só explicou o que se achava nas Escrituras acerca dele, porque as Escrituras levam para Jesus. Repitam comigo: o fim da lei é Cristo. Algumas pessoas interpretam assim: acabou a lei. Não, a finalidade da lei, o fim de alguma coisa, a finalidade de alguma coisa, o propósito da lei é levar você a Cristo. Cumprimento, né, pastor? Cumprimento. Não, Jesus falou: não vinha me rogar, eu vim cumprir. Ele veio ser o cordeiro, ele veio ser o altar com as quatro pontas. O sangue de Jesus tem todo o poder, os quatro pontos. Jesus veio vencer a água que limpa. Jesus veio vencer a pia de bronze. Jesus veio vencer o candelabro. Ele veio ser o manorá, eu ia falar em hebraico, o manorá. Ele veio ser a mesa, os pães da proposição. Ele veio ser o altar da adoração. Ele veio ser a arca, ele veio o propiciatório, ele veio a nossa propiciação. Ele veio ser o propiciatório, a tampa da arca. Ele veio ser os três elementos da arca. Ele veio ser o verbo que se fez carne, a palavra que se fez matéria, o verbo que se fez carne. Ele veio ser a vara de Arão, aquele que foi morto e reviveu. Ele veio cumprir tudo que está na lei. Cada sacrifício fala dele, cada regra de sacrifício, cada regra de adoração tem que levar a Jesus. Jesus é o alvo da Bíblia, é o centro da Bíblia. Quem ama Jesus ama o Pai, mas quem não ama Jesus não ama o Pai. Jesus falou: quem ama o Filho ama o
Graças a Jesus, nunca veio crente. O nome de Jesus incomoda. O nome de Jesus, ele fere o homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele fere. Eu falo com meu pai, graças a Deus, ele não Deus nada. Mas quando eu falo de Jesus, ele se ira. Está fadado ao inferno, está fadado a morrer e ir para o lago de fogo sem salvação. Porque não ama o filho, não vai amar o pai. Ah, mas eu tenho Deus no coração, mas não amo o filho. Vai dançar, porque por mais tem que conhecer as escrituras, não tem jeito. Jesus é o centro das escrituras. Continuando, versículo 44 e 45 do capítulo 27, do capítulo 24 de Lucas, versículo 44 e 45. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Se você olhar o Velho Testamento, Levíticos, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e todas algumas outras regras que vão aparecer, leis que vão aparecer ao longo da história de Israel, você tem que focar que alguma coisa ali está falando de Jesus. Qual o exemplo? Não vou dar aula de tipologia, não, vou dar exemplo. Moisés estava no deserto com o povo lá e o povo começou a murmurar. Só tem esse pão aqui? Não tem um pãozinho melhor não? Um pãozinho de milho? Um pãozinho de leite? Não tem um pão provenço? Uma coisa melhor? Ou não tem uma carninha melhor? Só carne de codorniz? Eu já estou cansado dessa carne. Tem uma carne melhorzinha não? Aí Deus permitiu que saísse da areia do deserto serpentes prateadas, assim, brilhantes, né? A pele era brilhosa. E devido ao sol, pareceu ser serpentes ardentes, que estivessem ardendo em fogo, como se fossem feitas de bronze. Então, a Bíblia fala de serpentes, tá? Abrasadores, pareciam em braços. Mas não é porque elas estavam em braços, não, é porque a cor dela era essa. Tinha que refletir a luz do sol para sobreviver no deserto. Então, tinha que ser brilhosos, tipo espelho. Resumindo, as serpentes ardentes mordiam o povo e muita gente começou a morrer. Provavelmente homens, mulheres, crianças, começou a morrer uma porção de gente de Israel, do povo de Israel. E foram até Moisés, por favor, Moisés, fala com Jeová, fala com Jeová, Rafa, para acabar com isso. Fala com ele aí, você que é o nosso mediador. Aí Moisés vai falar com o papai, chegou lá, Senhor, o que está vendo? Aí Deus, para ter misericórdia, falou assim: ó, vai Moisés, pega uma haste de madeira, reveste ela de bronze e faz uma serpente de bronze em volta dessa haste, que por coincidência é o símbolo da medicina hoje. Vamos lá. Aí Moisés constrói, volta no meio da arraial, provavelmente em frente ao tabernáculo, portão externo, provavelmente ali. Aí o povo que era mordido pela serpente olhava para aquela serpente de metal, que depois passou a se chamar Neustã, e começou, que olhava para aquela serpente e o veneno não matava. Jesus, lá no capítulo 3 de João, versículo 14, 15, 16, 17, ele fala assim: ó, da mesma maneira, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, ele será levantado. Sabe por quê? Às vezes a gente é mordido pela serpente chamada diabo, e o veneno chamado pecado está em nós. E o nosso salário desse veneno é morrer. Mas quando você olha para Cristo na cruz, o veneno do pecado não faz efeito. O que aconteceu no Velho Testamento, no capítulo 21, se me fala a memória de Números, reflete o que aconteceu há 2 mil anos atrás. A Bíblia do Velho Testamento, então, foca a lei
o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é que todo mundo enxergue Cristo. Então, o Velho Testamento não é um conjunto de leis sem nenhuma razão. A razão é Cristo. O propósito da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. O fim das Escrituras é Cristo. O foco das Escrituras é Cristo. Continuando. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. Deu outra passagem aqui, João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Diz assim: examinar as Escrituras. Estuda ela, vai lá. Vai para o seminário. Estuda as Escrituras. Porque julgar ter nelas a vida eterna. Muita gente acha que por estudar a Bíblia de capa a capa, vai estar safo. O padre estuda a Bíblia de capa a capa, o diabo não sabe a Bíblia de capa a capa. Está salvo? Não. As Escrituras é um caminho que te leva à salvação, não é a salvação. Examinar as Escrituras, porque julgais, pensais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras testificam de Cristo. Não testifica de Daniel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de nenhum desses personagens bíblicos que a gente tanto gosta. A gente gosta de pegar o personagem bíblico e colocar ele como nosso modelo. Não, eu vou orar 3 vezes com Daniel, eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou ter a fé de Abraão, eu vou ter tudo, menos Jesus. O foco das Escrituras é Jesus, o centro da Bíblia é Jesus. Então estudem pensando nele. Cada passagem, cada lei mosaica, cada lei do Torá, do Velho Testamento, você tem que levar para Cristo. Quando vocês aprenderem psicologia, vocês vão entender isso bem melhor. Não tem muito tempo. Mas não quereis vir a mim para teres vida. As pessoas vão a Jesus por múltiplos problemas, menos para ter vida eterna. É isso que eu dou foco. Jesus, ele curava. Quem não queria ser curado? Todo mundo ia atrás de Jesus. Jesus estava na Galileia, lá estava. Jesus estava em Cafarnaum, lá a multidão estava. Jesus estava em todas as cidades ali, e ali o povo estava. Mas ninguém estava ali. De uma certa forma, ninguém, desculpa o termo, é uma forma de dizer. Mas Jesus falou, olha o que ele diz assim: mas não quereis, falando aqui do povo lá, vir a mim para ter vida. As pessoas só querem bênção, não querem ter vida. Vida com Deus, vida eterna. Não quer andar nos passos de Jesus. Aí você pega um personagem bíblico que vive pela... eu vou ter a fé de Davi. Eu vou derrotar o gigante. Para derrotar o gigante. Você só pensa em Davi. Só pensa em Elisa. Ele é um profeta, grande profeta. Amados, Jesus é o teu exemplo. Para de pegar personagens bíblicos e colocar como foco da sua vida, e não é. Não tem nada contra Abraão, contra Elias, não tem nada contra esses homens de Deus. Eu só não posso colocar esses homens de Deus como uma idolatria pessoal. Se a tua fé em seguir a Abraão é maior que a tua fé em seguir Jesus, cuidado. Você pode estar desvirtuando a tua fé para seres humanos, mortais e pecadores como você, amando mais a criatura que o Criador. Não. O foco é Jesus. Então, se você tem que obedecer, não obedeça porque Davi obedeceu. Obedeça porque Jesus obedeceu. Ele é o meu exemplo, é o teu exemplo, é o nosso exemplo. Aí sim, olhando para o autor e consumador da tua fé. Abraão não foi autor e consumador da sua fé. Davi não foi. Malaquias não foi. Naum não foi. Nenhum dos homens nascidos de carne, a não ser Jesus, tá? Nenhum deles. Ainda que João Batista, como Jesus falou, não houve homem maior. No Velho Testamento, não houve um maior do que João Batista. Aí Jesus olha para você e diz assim, mas o menor no meu reino é maior do que ele. Sabe? Repara o que ele quis dizer.
Você quer ter a fé de Abraão. A fé de Abraão. Eu não quero cantar essa música. Fé de Abraão. É bom ter a fé de Abraão? Não estou dizendo que é errado. Tá bom? É melhor ter a fé de Jesus, né? Vamos lá. Você tem a fé de Abraão. Jesus disse que nenhum homem foi maior que João Batista. João Batista foi maior que Abraão. Aí ele diz, mas o menor no meu reino é maior do que João Batista. Então você é maior que Abraão. Como é que você vai ter fé de alguém que é menor que você? Tira o foco dos pequenos e olha para ele. É ele que é o teu alvo. As escrituras falam dele. Atos 17, 11. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim. Os crentes de Bereia, eu não sei se o termo em português é bereniense, bereniano, não importa como é que você vai chamar a nacionalidade dele. Mas os crentes de Bereia ouviam alguém falar, vamos ver se está lá, vamos ver se é isso mesmo, checar. O povo brasileiro, de alguma forma, ele ouve muito, mas não checa. Você come muito a comida do culto, sem checar se aquilo que está sendo dito é real. Aí você assimila e passa a viver sem ter certeza que aquilo está nas escrituras. E aí é onde a gente entra. Pelo caminho. Tudo que for dito na sala de aula aqui, no púlpito, no programa de rádio, televisão, irmão, vai nas escrituras, checa. Vamos falar um pouco de Deus. A existência de Deus, a natureza de Deus, atributos de Deus e o triunfo de Deus. Vamos falar um pouco sobre essas coisas. A existência de Deus, sua existência declarada. Em parte alguma, as escrituras tratam de provas da existência de Deus, mediante provas formais. Reconhece-se com fato auto-evidente e como crença natural do homem. As escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminares à fé e declaram o fato de Deus existir e chamam o homem a aventurar-se na fé. O que se chega a Deus, creia que há Deus, e é um ponto inicial da relação entre o homem e Deus. Então, você não tem que provar que Deus existe para ninguém. Porque você pode dizer assim, ó, aqui diz, Deus então Deus existe. Para o ímpio, talvez isso não signifique nada. Você não vai provar. Como eu falo para o meu pai, não, isso aí foi escrito por homens. Não falou nenhum. Então você vai perceber que você não consegue provar a existência de Deus para ninguém. Pelas escrituras, não. Você pode provar de outras formas. Bom? Você não vai conseguir provar debatendo, discutindo, não vai provar nada para ninguém. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então, você, para se aproximar de Deus, você já tem que crer que Ele existe. Ninguém provou nada para você. Você vai crer. Você tem que mergulhar nessa fé da existência dele. Acabou. Um ponto interessante aí que diz em Hebreus 11:6 é que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou aqui ensinando. Aí você, o Paulo ali está agradando a Deus. Se eu não tiver fé, mesmo que eu esteja ensinando certo, eu não sei como agradar na sua plenitude. Mas sempre uma coisa, sem fé é impossível. Se você canta na sua soberba, só porque você é bom, não é por fé, que Ele está te ouvindo, que Ele está te abençoando, que Ele está recebendo o teu louvor, que Ele está se alegrando, habitando no meio dos teus louvores. Lamento informar, seu louvor não está de fato agradando a Ele.
Porque sem fé é impossível. Eu posso pregar o Evangelho de manhã, de tarde, de noite, porque é minha profissão. Eu ganho dinheiro pregando, vou dar um exemplo. Eu ganho dinheiro pregando, então eu prego. Hoje eu vou pregar João 3, 16, amanhã eu vou pregar Hebreus 12, 14. E daqui a pouco eu vou. Eu tenho que ter uma rotina de pregação. Mas eu já estou cansado, estou fazendo isso pela minha roupa. Eu não faço por fé, eu faço pela rotina. Já passou a ser minha profissão, meu dinheiro, meu pão de cada dia. Eu não estou fazendo isso por fé, crendo que a pessoa lá vai se converter. Ou eu estou fazendo isso por qualquer razão, menos fé. Estou agradando a Deus? Não. Sem fé é impossível. Você pode dar o teu dízimo, tua oferta, sem nenhum problema. Mas se não for por fé, meu querido, não agrada a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. A Bíblia diz que é impossível. Então é impossível. Ah, mas estou aqui, eu sou lá de Copacabana, eu vim aqui dar uma oferta para as crianças necessitadas. Aí dá, mas eu estou dando isso porque eu preciso só das criancinhas. Eu não faço isso por fé, porque é o mandamento de Deus, porque Deus assim quer, porque Jesus assim quer, porque o Espírito Santo assim me conduz. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero aparecer, eu quero ser o bambam, eu quero ser aplaudido, eu quero ser, pô, aquele é o cara. Sem fé, você não agrada a Deus. Continuando. E que é galardoador dos que o buscam. Você tem que crer que ele é galardoador. Sem fé você não recebe nada. Continuando. Efésios 3,14. Diz assim, ó. Respondeu Deus a Moisés. Êxodo 3,14. Respondeu Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu queria falar sobre o verbo ser. O verbo ser, nas línguas do Oriente Médio, e até mesmo em inglês, o verbo ser, ele tem 3 significados. Ser, estar, e o último que poucas pessoas conhecem é que significa existir. Então, o sentido principal do verbo ser é existir. Repita comigo. Eu sou o que sou. Talvez isso não faça nenhum sentido. Mas se você falar assim, ó, eu existo porque eu existo. Não tem princípio, não tem fim. Eu existo. Ou você crê nisso, ou não vai me agradar muito. Eu sou o que sou. Eu sou porque existo. Tá bom, eu existo. Crê nisso? Creio, beleza. Já está no princípio da caminhada. Então, Jesus ele falou isso. Vou ler outro texto aqui. João 8,58. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu existo. Antes que Abraão existisse, eu existo. Antes dele. Não vou falar sobre o Melquisedeque, não vou falar sobre nada disso, não é hora. Porém, todavia, contudo, Jesus, ele está dizendo que a existência dele é antes de Abraão. Ele veio em carne há 2000 anos atrás, mas ele já existia antes. Com outro nome, talvez como anjo do Senhor, como Melquisedeque. Ele é o príncipe da paz. Ele era rei de Salom. Rei de Salém, rei de Shalom, rei de Shalem, rei de paz. Então você pode perceber que ele aparece a Abraão. Abraão viu os dias de Jesus. Então, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ué, eu tenho nem 40 anos e Abraão te viu? Então, o nosso Deus, ele existe.
provar nada. Você não tem que provar. Ou você crê, ou você não crê. A Bíblia não prova, a Bíblia não tem nada escrito para provar para as pessoas a existência de Deus. É possível que o Espírito Santo convença ela, mas não adianta. Deus abriu uma vermelha, Deus existe. Não vou dizer outra coisa com ele, não. Continuando. Quando um homem diz, eu conheço o presidente, ele quer dizer, se não está errado, ele quer dizer, eu sei que o presidente existe. Ora, se eu conheço o irmão, é porque eu sei que ele existe. Conhecer a Deus é saber que ele existe. Tem gente que crê. Vai, convite. Pastor, tem um texto, Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22, Sim. que ele fala assim, ó. O título do texto fala sobre sabedoria, mas alguns teólogos falam que ele fala sobre a existência do próprio Jesus como arquiteto. Exato. Aí ele diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, nasci. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Então, Jesus, ele é, nessa época aí, o autor que escreveu chamou Jesus de a sabedoria. Sendo que, só para colocando isso aqui num termo de longevidade, de eternidade, sem data, e sem começo e sem fim. Exatamente. Não para os nossos dias. Senão nós vamos dizer que ele nasceu e não teve nascimento. Exatamente, concordo. Então, o mais importante é que Jesus, como pessoa, ele já existia antes do mundo, antes do universo ser formado. Antes que houvesse as constelações, as galáxias, antes que houvesse a Grande Muralha. Você já ouviu falar sobre a Grande Muralha? Em 1987, cientistas da NASA, isso foi encoberto, eles descobriram que já existia uma galáxia tão grande, chamada, eles deram o nome de a Grande Muralha, que caberia dentro dela todas as 100 bilhões de galáxias catalogadas. Quer dizer, uma galáxia que era tão grande que caberia todas elas dentro daquela galáxia, todo o universo dentro daquele cara. Eles escreveram numa revista assim, ó: é muito mais fácil, cientista da NASA, é muito mais fácil acreditar que Deus criou o universo do que achar que uma explosão tivesse feito isso. Fechados. Amados, tem coisas que não dá para você imaginar a grandiosidade do teu Deus, do meu Deus, a nossa mente mesquinha, pequenininha, limitada, tá? Ela não consegue ter a amplitude do que Deus realmente é ou fez. A gente só seguir pelo que vê, né? Embora a Bíblia manda você não se guiar por vista, mas infelizmente a gente tem a mania de tometizar a vida. É Tomé, só acredito, vejo. E tem coisas que Deus criou que está além da tua e da minha imaginação. Tá? Coisas assim, fora do comum. O tempo está acabando. A sua existência é negada. Eu não vou falar sobre agnosticismo, uma pessoa que nega a existência de Deus, que é impossível. Isso está bem claro na apostila. Eu não vou ficar repetindo o que está claro. Eu quero me aprofundar nas coisas. Tá?
Eu estou na parte B agora. A sua existência é negada. B. Romanos 1,8. As pessoas negam. O meu celular também me atrapalha. Diz assim, ó. Romanos 1,20. Pois os seus atributos invisíveis. Deus tem atributos invisíveis. Vou dar alguns. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Você não vê. É poderoso. Mas os atributos dele, invisíveis, o amor dele, é invisível. Para nós é abstrato. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos. Aí você vai ver. Através de onde? Vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos esses atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, são percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Então a pessoa que olha essa grande muralha, podem ir lá na internet, dar uma sondada lá, o negócio é espetacular. Se você já achava que o universo era imenso, eles conseguiram detectar uma que cabia o universo dentro. É um negócio louco. Por que Jeová fez isso tudo? Aí a gente vai saber quando chegar lá. Eu não posso questionar, é muita filosofia para uma hora de aula. Porém, eu quero que você entenda que as pessoas que dizem que não existe Deus, elas são indesculpáveis, são inexcusáveis, são imperdoáveis, porque a própria criação reflete, mostra, ensina, expõe, revela o que? Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade. Ainda que eu e você não conhecêssemos o Evangelho, a própria criação mostraria que existe um Deus. Aí vem a pessoa, Deus não existe não. Essa pessoa é inexcusável, indesculpável. A palavra, todo mundo aprendeu um pouquinho de inglês? Excuse, é perdoar. Excuse me. Então, excusar, inexcusar. Não dá para desculpar, não dá para perdoar, não dá para fazer nada se você não crê que Deus existe. Meu pai é um. Ele é um cara imperdoável. Se o Espírito Santo não convencer ele, aos 90 anos ele vai para um lugar ruim. E eu não vou poder fazer nada. Ele é individual, não posso fazer nada. Ah, mas eu e tua casa, você crê no Senhor Jesus, você já salvou a tua casa? Cuidado, tem muito gente pegando esse versículo e achando que quando você aceitou Jesus, a tua mãe que morreu sem Cristo foi salva. Não, tem gente fazendo isso. Então, e só no versículo bíblico dá um problema que só a graça do Altíssimo. Já vou acabar aqui para a gente poder orar para a oferta. Deus tem mais alguma coisa aqui, não vou falar sobre materialismo, panteísmo, não tenho tempo para isso, tempo é muito curto. Tá. Na próxima aula eu vou partir daqui, da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, tá? E depois a gente entra na parte mais complexa, que não salva ninguém. Falar de anjo não salva ninguém. Se anjo é loiro, se é moreno, isso não vai fazer diferença nenhuma. Se anjo tem asa, não tem asa, a questão é que a gente vai ter que falar sobre isso, porque faz parte do currículo. Se anjo, ele tem carne, não tem carne, se tem osso, não tem osso, se come, se bebe, se faz sexo, essas coisas a gente vai estudar um pouquinho, porém, não salva. Por exemplo, se eu creio que anjo tem asa, e a irmã crê que anjo não tem asa, não vai fazer diferença. Ninguém perde a salvação para acreditar que anjo tem asa e outro acreditar que não tem. Que é loiro, que é olhos azuis, que é vermelho, isso não vai alterar nada o conceito. O conceito é que você tem que saber para que serve um anjo. Qual a finalidade dele? Aí você vai saber.
Agora, mas o anjo tem canela de fogo, irmão, cuidado. Vou dar uma descrição rápida para vocês entenderem. Se você tivesse um carro, na época de Abacuque, farol ligado, motor ligado, você dentro do carro, saindo fumaça pelo seu cano de carro, você não troca o óleo do carro há mais de 10 anos. Você está lá, como é que ele iria descrever você dentro desse carro? E você um carro vermelho. O que queria dizer? Eis que vejo um dragão com olhos de fogo, farol ligado, saindo fumaça pelas suas ventas. E ele engoliu o homem, está lá dentro de você. Ele ia escrever assim, gente. Aí, hoje você vai ver um filme, o cara está com uma bota prateada, bonitinha, ou parecendo ouro, aquela capa, aquela coisa bonita, os refletores de luz lá, parece que tudo brilha nele. Aí você vê, eis que vejo um homem com pés reluzentes. Gente, Jesus não tem pé de vidro não, tá? Provavelmente a bota que ele usava, que João não sabia que era bota. Provavelmente o cabelo branco dele não é que ele tinha cabelo que sabe, está cansado dos nossos pecados, a gente dá trabalho para ele de dia e de noite, já está com cabelo branco, não tem nem como passar uma corzinha aí para pintar o cabelo. Não, não era isso não. O cabelo era branco, talvez, porque as luzes, a glória. Quando você está naquelas luzes estroboscópicas lá, o roxo fica preto, o amarelo fica não sei o que, você não vê corpo em corpo, está tudo confuso, tu vê que o negócio brilha. Veja a glória de Deus como uma tecnologia tamanha, imensa, que ainda nem alcançamos essa tecnologia na Terra, mas dá para imaginar. Então, por favor, parem de olhar a Bíblia como se fosse um mistério. Apenas o cara teve que usar a linguagem dele para explicar algo que ele ainda nem sabia que existia. Jesus tinha olhos como de fogo, você acha que tinha chão?